Quanto pagar para um mecânico em minha oficina mecânica? Pois é, essa foi uma pergunta da Sofia Tepe, tá? Tá aqui, ela fez a pergunta lá na caixinha do Repare. O Repare, para quem não sabe, é o nosso canal, a nossa escola de gestão, vendas e marketing para o mercado automotivo, para donos e donas, gestores e gestoras de oficinas mecânicas, oficinas de funilaria, locais que instalam acessórios automotivos, centros automotivos, enfim. Se você tem um negócio e atende pessoas através de serviço automotivo, o seu canal é o Repare, a sua escola para você se profissionalizar como um gestor é o Repare. Muito bem, lá no Instagram a gente vive respondendo as caixinhas de perguntas e a Sofia trouxe essa pergunta: quanto pagar para um mecânico trabalhar em minha oficina? Bom, Sofia, eu posso te dar respostas diretas e elas serão incorretas, incoerentes e não estarão olhando para a tua realidade. Então eu sei que você acabou de entrar no vídeo, você gosta de respostas curtas, eu te prometo que esse vídeo não vai demorar muito, mas eu tenho que te posicionar, te colocar dentro da realidade que a gente está levando em consideração para responder essa pergunta. Porque em Curitiba, em São Paulo, a realidade financeira é uma e o tipo de carro que a gente atende, o ticket médio, o tamanho das empresas acabam elevando o salário. Quando a gente vai para cidades do interior, onde tanto o ticket médio quanto o tipo de serviço executado são serviços mais simples, esse salário cai. Se você pegar pelo Vagas Brasil, que é um site público, né? Ele vai te dar uma média salarial na tua região e isso é uma das coisas que você pode levar em consideração se você quiser mecânicos medíocres. Exato. Eu quero que você se coloque no lugar do seu funcionário. A gente fala muito sobre o cliente valorizar o nosso serviço, sobre o cliente valorizar e respeitar o nosso profissionalismo, o profissionalismo que a gente coloca, né, ao alcance dele através dos nossos serviços, da nossa empresa de serviço automotivo. Mas pouco se fala sobre, de fato, valorizar o serviço do técnico que está trabalhando para nós. A verdade é, se você quer técnicos acima da média, você vai ter que pagar acima da média para esses técnicos, tá? Se você quer encontrar técnicos que te entreguem mais, pagar a média salarial não é uma opção. E agora eu vou falar para vocês sobre alguns fatores que vocês têm que levar em consideração no cálculo desse salário desse funcionário. E funcionário, se você está assistindo esse vídeo falando, yes, o cara está falando para me valorizar, entenda. Eu estou falando que quem entrega mais recebe mais. Não adianta você vir com esse papinho de eu faço a minha parte das 8 às 6 e querer receber mais que os seus pares e não conseguir resolver os pepinos que caem na sua mão. E aí você querer salário a mais por isso. Isso aí não funciona também, tá, irmão? Quem ganha mais, resolve mais problemas. É essa a nossa realidade. Se a oficina que você trabalha resolve mais problemas e você está entregando mais do que o combinado para a oficina, de certa maneira, está entregando mais que o combinado ao cliente dela. E aí ela vai receber respeito, ela vai receber indicações, ela vai receber mais clientes. A oficina vai bem, ela consegue te pagar bem também, tá? Então, vamos lembrar que isso é sempre uma balança. E esse equilíbrio ele existe, mas eu quero conversar agora com os empregadores, com os gerentes, sobre como você vai fundamentar a tua proposta e sobre o que você vai levar em consideração para calcular o salário desse funcionário. Então a média salarial ela é uma base, ela é um pretexto. Vamos conseguir primeiro separar o que é o mecânico do auxiliar de mecânico e o que é o mecânico júnior de um mecânico sênior. O auxiliar de mecânico ele não está pronto para executar diagnósticos, ele não está pronto para executar serviços complexos sozinho. Ele está lá para auxiliar um mecânico e inclusive é de muita inteligência pegar alguém que acabou de começar no setor, deixar muito claro para essa pessoa quais são as funções dela. Você vai ser auxiliar de mecânico. A partir de então, você vai ajudar os nossos mecânicos a executar os serviços que ele necessita. Ou seja, colocar o carro no elevador, tirar a roda, lavar as peças, fazer limpeza de freio, fazer uma troca de óleo. Os serviços simples vão estar às mãos, ao alcance desse auxiliar, mas ele não é responsável por executar um diagnóstico ou por matar um defeito, né, pessoal? Senão ele seria um mecânico júnior ou sênior. Quanto mais complexos os serviços que esse mecânico executa, mais experiência ele tem. Isso vai diferenciar ele de júnior a sênior. E na entrevista de emprego, você tem que ser capaz de diferenciar essa experiência dessa pessoa. E você, mecânico que está indo até uma entrevista de emprego, entenda que a sua comunicação, a sua experiência, ela tem que ser mais do tipo, eu sou mecânico há 20 anos. Eu conheço gente que é mecânica há 20 anos e que ainda não sabe fazer um sincronismo de motor
da maneira correta ou usar um scanner da maneira adequada. Então a gente tem que continuar investindo na nossa profissão, no nosso conhecimento, para que a gente possa elevar o nosso ganho também. Inclusive, se você tem interesse, a gente tem outros cursos técnicos aí, mas o canal aqui é sobre gestão, vendas e marketing. Então, gestor, gestora, tudo parte do princípio de que você vai ter muito claro, e isso escrito, determinado, descrito, quais são as funções que um auxiliar de mecânico, um mecânico júnior, um mecânico pleno, um mecânico sênior tem que ser capaz de executar. E isso vai te ajudar, inclusive, a demonstrar para o teu funcionário ou teu proposto funcionário por que o salário dele é esse. E segundo ponto, quais são os passos que ele tem que percorrer para aumentar o salário dele também. Então você começa a fazer o quê? A desenhar um plano de carreira dentro do teu negócio. Nós temos uma aula incrível dentro da nossa escola do Repare que mostra o caminho da contratação perfeita. Falo passo a passo disso aqui que eu estou brevemente resumindo para vocês. E uma das coisas que a gente fala lá é sobre deixar muito claro as funções que o mecânico vai executar. Inclusive se você pretende ou se você, no teu negócio, está determinado que o mecânico, por exemplo, limpa o próprio local de trabalho. Ou que é ele que lava peças, que ele não vai ter um auxiliar de mecânico, ou se ele vai ter um auxiliar de mecânico. Isso quem define é você como dono. Então você olha a média salarial. Segundo ponto, você tem que ter um plano de carreira descrito, com as funções pré-determinadas e os salários pré-determinados. Obviamente que o mecânico júnior não ganha o mesmo que o mecânico sênior. Luciano, quanto? Primeiro, a média salarial. Segundo, as exigências técnicas que você vai colocar nesse plano de carreira. Eu diria para você que uma média no Brasil, eu estou levando em consideração a nossa expertise, porque a gente viaja o Brasil inteiro visitando os nossos alunos, nós temos mais de 4.000 alunos aí entre os cursos técnicos e de gestão, e a gente percebe que em grandes centros, os mecânicos ganham, em média, entre R$ 2.500 a R$ 5.000. Tem mecânicos por aí ganhando R$ 6.000, R$ 7.000. Às vezes esse ganho está atrelado à comissão, às vezes esse ganho está atrelado ao quê? A resultado, às vezes esse ganho está atrelado à experiência que esse mecânico resolve. Muitas vezes tem donos de oficina mecânica que não são mecânicos, eles são apenas empresários e eles precisam contratar alguém com grande experiência técnica e isso tem seu valor. E o mecânico que está se profissionalizando, está estudando, se capacitando, ele vai aumentando o valor de mercado dele, correto? Depois você vai observar também, pessoal, qual é o tipo de exigência técnica que você tem com esses mecânicos, tá? Mecânicos de centro automotivo que estão acostumados a trabalhar com serviços simples de revisão, naturalmente vão poder ganhar mais na produtividade, ou seja, no volume, do que na capacitação técnica, do que no tipo complexo de problema que ele resolve. Oficinas mecânicas que trabalham com veículos importados já é o contrário. A produtividade é resolver um problema complexo que normalmente levaria dias. E aí como é que você calcula a produtividade desse mecânico? Você calcula através da assertividade, ou seja, do quanto de problemas ele assume e resolve. Assume e resolve. Isso também tem que estar descrito lá no teu plano de carreira. Essa expectativa sobre a responsabilidade e a capacidade técnica do funcionário, ela tem que estar muito clara entre você e ele. Às vezes o cara está dando o melhor dele, mas o melhor dele não é o suficiente, ele não percebe que ele tem que estudar mais. Então isso tem que ser comunicado para ele. Cara, está na hora de você estudar mais essa área aqui. Está na hora de você estudar mais essa área ali. Aqui na minha empresa, que vocês podem tomar como exemplo, eu vou deixar isso claro para vocês, o mecânico sênior, ele tem que ser capaz de resolver programação, tem que ser capaz de resolver diagnósticos eletrônicos complexos. O mecânico pleno, basicamente, já tem que ser capaz de montar um motor ou uma transmissão sozinho. E o mecânico júnior, esse sim, faz todas as revisões de maneira, através do meu treinamento, né? Mas de maneira completa, sem auxílio de ninguém. Enquanto ele não é capaz de fazer uma diálise completa, enquanto ele não domina todos os sistemas de suspensão, que não é simplesmente montar e desmontar, existem vários segredinhos, enquanto ele não domina uma sangria de fluido de freio eletrônica, enquanto ele não domina a troca de um sincronismo completo num motor, ele é apenas um mecânico. A partir do momento que ele começa a resolver alguns diagnósticos, ou ele é capaz de montar um motor completo, uma transmissão completa, ele já passa a ser um mecânico pleno, ele não é mais júnior. E a partir do momento que ele começa a programar, ele já é um mecânico sênior. O mecânico sênior aqui na oficina ganha o dobro do mecânico júnior. E o meu auxiliar de mecânico ganha o piso. Porque o auxiliar de mecânico é o cara que a gente vai apostar
para que ele cresça. Mas além disso, nas entrevistas eu vou levar em consideração a experiência técnica dessa pessoa. E aqui na minha empresa eles têm bonificação, eles têm outros benefícios. Os meus funcionários têm plano de saúde. Isso tudo começa a somar numa remuneração além do que é o salário. Existe um salário fixo, CLT, na carteira. Existe a parte dos benefícios que eles recebem, plano de saúde, vale refeição, vale alimentação, vale transporte. E existem as bonificações que a gente permite que eles consigam receber ao longo do tempo. E tudo isso vai perfazer ali, vai somar para o meu funcionário estar satisfeito. Além disso, pessoal, existe uma pergunta crucial. E esse foi um grande insight que eu tive com Lilian Frison, num curso chamado Reparando Pessoas, que está dentro da nossa escola do Repare, nossa escola de gestão, vendas e marketing. A Lilian, ela está à frente da Frison, ela é uma das sócias da maior oficina premium desse país. E ela deixou muito claro que uma das perguntas cruciais no processo de entrevista dela é entender a expectativa salarial dessa pessoa que está sendo entrevistada depois de entender se a pessoa já está apta tecnicamente ao cargo. E quando essa pessoa fala que a expectativa salarial dela é de, por exemplo, R$6.000 e você estava disposto a pagar R$5.500, você tem que dar o primeiro passo de confiança para esse funcionário, para esse candidato. Então, se você entende que aquela pessoa é a ideal, por que você não vai pagar para ela aquilo que vai trazer a satisfação em ela executar o profissionalismo dela para você na tua empresa? Percebam, eu não estou falando de devaneios gigantescos, de uma pessoa que não tem preparo técnico e chega querendo ganhar R$6.000. Ou de uma vaga que você está procurando compor através de um mecânico júnior e a tua expectativa salarial é algo entre R$3.000 a R$4.000 e a pessoa chega querendo ganhar R$6.000. Aí ela está fora da expectativa salarial da vaga. Agora, se a gente levar em consideração uma margem de 20% ali para mais ou para menos do que você espera pagar, por que não pagar? Porque enquanto você não dá o voto de confiança ao funcionário, enquanto você não realmente mostra para ele, cara, eu estou disposto a ver o que você tem para me entregar e por isso eu vou te valorizar antes, como é que você vai cobrar desse funcionário que ele te entregue o melhor se você não está disposto a pagar aquilo que ele acredita na cabeça dele que ele vale, aquilo que inclusive talvez ele ganhava em outro lugar? Como é que você quer que os seus clientes valorizem o serviço que você entrega se você, em primeira instância, já não valorizou a mão de obra que você está contratando, a mão de obra que você está colocando para trabalhar dentro da tua empresa? Isso também é algo que tem que ser levado em consideração. Perceba, eu vou repetir de novo. Não significa que você tem uma expectativa de contratar alguém por R$3.000 a R$4.000, alguém chega pedindo 8, você tem que pagar os 8. Isso é uma questão de também capacidade de pagamento da empresa que você vai ter que avaliar junto aos números de gestão financeira da empresa. Agora, se você está disposto a pagar algo entre R$3.000 a R$4.000 e essa pessoa tem uma expectativa salarial de pagar de receber R$4.500 de salário, por que não pagar os R$4.500 de salário para você poder cobrar aquilo que ele te prometeu em primeira instância? A pessoa chega e fala, eu sou capaz de executar diagnósticos, eu sou capaz de executar montagem de motor, eu sou capaz de executar qualquer tipo de revisão com tranquilidade, eu estou aqui, eu quero trabalhar. Você percebe que ela tem boa índole, que ela tem bom caráter, que ela é responsável. Você estava disposto a pagar R$4.000, por que você não vai pagar os R$4.500? Como é que você quer cobrar que ele te entregue mais do que o combinado se você não estava disposto a pagar mais do que o combinado logo de início? Perceba? Então avalie os seus números e também, entenda se você tem capacidade de pagamento disso e se você tem capacidade de pagamento, se você tem capacidade de fazer uma proposta interessante para essa pessoa. Olha, eu não tenho capacidade de pagar os R$4.500 de salário para você, mas é o seguinte, eu estava com uma vaga de R$3.000 a R$4.000, eu vou te pagar R$3.500 de salário e se você atingir essa meta, eu consigo chegar nos 4,5 para você com uma bonificação, por exemplo. Eu consigo te dar um benefício de um vale alimentação. Eu consigo te pagar um plano de saúde. Poxa, que legal, né? E aí, cara, avalie essa pessoa nos primeiros 90 dias de perto. Avalie se ela vai te entregar aquilo que ela prometeu. Se ela não te entregou também, você contrata rápido e demite mais rápido ainda. Não perca tempo. Faz parte do nosso trabalho como dono de empresa estar entrevistando e selecionando pessoas o tempo inteiro. Então, essas 3 coisas são as dicas que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Se vocês querem se aprofundar mais nesse tema, aqui embaixo vai ter um link
do Reparando Pessoas e do Repare como um todo. Entenda a proposta que a gente tem de uma escola de gestão para donos e gestores de oficina mecânica e de outros serviços automotivos. Mas as 3 dicas, só recapitulando. Primeiro, olhe a média salarial no seu mercado. Segundo, perceba que se você tem já um plano de carreira para esses funcionários, para que eles entendam também quais os próximos passos, o que ele tem que fazer para crescer na carreira dentro da tua empresa, qual que é o universo que ele pode atingir dentro da sua empresa. Não se limitem apenas ao auxiliar, mecânico júnior, mecânico pleno, mecânico sênior. Pense se o mecânico sênior vai ter um passo de crescimento, se ele pode se tornar um supervisor, se ele vai se tornar o multiplicador de conhecimento dentro da tua empresa. Pense em quais são as funções que você espera que ele execute dentro da sua empresa e sempre faça reuniões de feedback 1 a 1 com eles. E terceiro, valorize a mão de obra desse mecânico para que depois ele possa ser valorizado. Entenda que existem outras maneiras de compor remuneração, benefícios, vales refeições, benefícios em plano de saúde, benefícios em bonificação, em metas, em prêmios, enfim, componham mais do que apenas salário para essa pessoa. Lembrem que isso pode motivar ela, inclusive, a ficar na tua empresa e aí pode diminuir, reduzir a dor do turnover, né? De você estar sempre tendo que repor pessoas no teu time. As pessoas ficam quando elas estão satisfeitas e entregam mais quando estão satisfeitas. Eu sei que é difícil, eu não estou sendo hipócrita aqui de falar, não, tudo é uma maravilha. Cara, eu tenho funcionários, eu tenho 5 empresas, eu sei o quanto é difícil manter elas motivadas. E é por isso que eu te convido a conhecer o curso de Lilian Frison, como eu te disse, foi um dos grandes insights. Eu, como gestor de pessoas dentro das minhas empresas automotivas, eu aprendi muito naquele curso e eu acredito que você também possa aprender. Valeu? Bora pro próximo vídeo.